Boa tarde. Hoje é dia 3 de junho de 2022. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: Ana Laura, a Júlia, o Enzo, Cauã, o Eric, a Evelyn, a Vitória e o Geiso. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando, porém essa aula é gravada, colocada no youtube.com/Ricardo Henke. Na descrição desse vídeo você encontra a playlist com todas as aulas anteriores e aqui vão ser gravadas posterior a essa. O material que nós estamos estudando é o Currículo em Ação de Matemática, volume 1, do primeiro bimestre. A situação aprendizagem 6, parte 4, eu já falei, né? O material veio para os meus alunos através da Secretaria da Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início então à aula de hoje, lá na página 9 fala assim, sobre a situação aprendizagem 6. A demonstração das propriedades de quadriláteros por meio da congruência de triângulos é o foco da situação aprendizagem 6. Então, vamos lá na habilidade. A habilidade que nós estamos estudando é a EF08. Isso. Objetos de conhecimento, congruência de triângulos e demonstrações de propriedades de quadriláteros. Na página 29, situação aprendizagem 5. Situações problema com propriedades dos quadriláteros. 5.1. O professor Manu, vou até pôr o óculos depois dessa. O professor de Manu, pode ser a Manuela ou daí seria da Manu, né? É homem. O Manu é homem, porque senão seria o professor da Manu, né? No caso eu tenho a Manu aqui, a Manuela, esse é de Manu, então é de um homem. De Manuel, por exemplo, né? Então o professor de Manu comunicou aos estudantes que a aula seria a respeito dos quadriláteros, ou seja, 4 lados. Para isso, entregou para cada dupla uma folha como a que é abaixo apresentada. Olha lá a folha aqui abaixo apresentada, certo? Distribuiu a eles palitos e pediu que construíssem os quadriláteros que estão representados na primeira coluna da folha, assim como suas diagonais. Então, o quadrilátero tem todos os quadriláteros, a maioria deles tem, que são regulares, tem diagonais. Depois, o professor Manu pediu para os alunos preencherem as 4 colunas, realizando suas representações geométricas, indicando o nome do quadrilátero e suas propriedades. Bom, na apostila tem esse espaço aí, não tem? Só que olha o que vai aparecer aqui para vocês. Para desenhar numa linha dessa grossurinha aí, dá um trabalho. Para colocar o nome do quadrilátero, tranquilo. Agora, para escrever as propriedades, é muita coisa a propriedade. Então não cabe, tá? Os caras fazem um negócio na apostila, mas não cabe. Tá, falem para mim os quadriláteros que vocês conhecem. Quadrado, vou desenhar aqui quadradinho então. Vou desenhar aqui. Esse aqui é o quadrado. E as propriedades do quadrado? Ele tem 4 lados iguais, com ângulos retos internos, é muita coisa, tá? E eu vou ser bem sincero, a gente teria que fazer algumas pesquisas para não esquecer nenhuma. Mas vamos fazer os desenhos então. Qual outro quadrilátero que vocês conhecem? Retângulo, né? Eu escutei alguém falando. Isso, retângulo, é assim. O que mais? Trapézio. Trapézio tem 4 lados. Trapézio
Tem o trapézio isósceles, tem o trapézio escaleno e o trapézio... Retângulo, alguma coisa lá. E o trapézio retângulo, é isso mesmo. Muito bom. Isso. Existe também o losango. Pipa. Existe o paralele... Não. Paralegramo. Paralelepípedo é uma figura tridimensional. Certo? Então são muitos. Então vamos subir. Então agora o que acontece? Como não cabe aí, eu vou apresentar numa outra aqui, ó. Aí sim, aqui vai caber. Primeira representação. Olá, louco. É o trapézio retângulo. Esse é o nome dele. As outras duas lá eram o trapézio. Os outros dois são 3 trapézios. Qual é o nome dessa figura? Trapézio retângulo. Qual é a propriedade que eles têm? É um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Cadê os 2 lados paralelos dele? Vou desenhar aqui para vocês verem. Vou pintar. Cadê minha caneta? Achei. Ó, os 2 lados paralelos são esses. O de cima e o de... Eles nunca vão se encontrar. É um quadrilátero que tem 2 ângulos retos. Ó, o ângulo de 90 graus aqui e o ângulo de 90 graus aqui. Aperta o pause para vocês fazerem o registro ou depois vocês recebem o vídeo, né? Depois. Então tá bom. Vamos lá. Pode confiar. Eu faço. Próximo. Como que é o nome disso aqui? Trapézio. Ah, tá, ó. Faltou um negócio aqui. Tá errado, Gafa. Faltou atravessar as diagonais aqui, ó. Diagonal aqui Diagonal ali. e diagonal aqui. Elas têm as 2 diagonais com o mesmo tamanho? Sim. Não. Essa daqui é menor do que a outra, certo? Então vamos lá. Agora aqui, trapézio isósceles. Sim. É um quadrilátero que tem 2 lados paralelos. Sim. Enzo, aonde que estão os 2 lados paralelos? Um de cima e o de baixo. Muito bem, prestou atenção. É um trapézio em um trapézio isósceles, as diagonais são congruentes. O que é congruentes mesmo? Do mesma medida. Então aqui, ó, a diagonal dela, uma aqui e a outra aqui. Isso, ali. Outra coisa que o trapézio isósceles tem. Em um trapézio isósceles, os lados não paralelos são congruentes. Ou seja, esse aqui tem o mesmo tamanho que esse daqui, certo? Por isso que ele se chama isósceles, porque ele tem 2 lados iguais, mesmo tamanho. Eu não posso falar que é igual, que um é inclinado da esquerda para a direita e o outro é da direita para... Mas o tamanho deles são iguais. Aí, próximo, o trapézio escaleno. É um quadrilátero que tem 2 lados para a única coisa que a gente pode falar. Aí os outros 2 lados dele são diferentes. Mas eu posso ter aqui, por exemplo, ó, a parte de cima com o mesmo tamanho com esse lado aqui, tá? Ele continua sendo um trapézio. Ah, não pode. Não pode. Por que não pode? Porque escaleno ele tem os 4 lados diferentes. Então ele não pode não. Minto, falei bobeira aqui. Pior que vai pro YouTube a bobeira que eu falei, mas desmenti a tempo. E as diagonais deles são o mesmo tamanho? Não. Certo? Próximo. Paralelogramo. Olha quantas propriedades tem um paralelogramo. Um paralelogramo é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos, ou seja, eu vou dar nome aqui, vocês vão falar para mim, ó, esse é o A, esse é o B, esse é o C e esse é o D. O A é paralelo com quem? Com o C. Muito bem, Ana. Escolhe um colega agora para responder. O Enzo já respondeu. O D com o B. Eles são paralelos, eles nunca vão se encontrar. E outra, eles ainda possuem pares de lados opostos, paralelos e congruentes, ou seja,
O tamanho do A é o mesmo tamanho do C, porque eles são o oposto um do outro. Um está oposto do outro. E o D com o B também são os opostos, certo? Por isso que fala par. Qual é o par? O A com C forma um par. E o D com o B. Então ele possui dois pares. O A com o C é um par. E o D com o B é o segundo par. Tá bom? Sim. As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios. Como assim pontos médios? Onde fica no meio? Muita gente entende como se fosse bem no meio da imagem. Mas aqui, ó, o ponto médio é o seguinte. A diagonal vem daqui até lá em cima, né? Sim. Esse lugar aqui é o meio. Se ela tivesse 10 centímetros, eu teria 5 para o lado de cá e 5 para o outro lado. Se aqui tivesse 8 centímetros essa aqui, eu teria 4 para cima, 4 para baixo. É isso mesmo. Elas se cruzam bem no meio das duas diagonais, nos pontos médios. A gente chama isso. Em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Como assim ângulo oposto? Presta atenção. Eu conto uma historinha que talvez, se eu der aula para vocês no ensino médio, eu vou contar essa historinha. Existe o triângulo... Ou não, talvez, não sei se apareceu esse ano, não vi aparecendo ainda. Existe aqui, ó. O triângulo retângulo, onde... não, é no ensino médio. Seno, cosseno e tangente. Seno, cosseno e tangente. Talvez apareça para vocês no finalzinho do nono ano. E aí, esse é o ângulo que eu estou estudando. Aí eu tenho que saber quem é a hipotenusa, quem é o cateto adjacente e o cateto oposto. O que é catetos? Catetos são lados de um triângulo retângulo. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Isso, aqui é a hipotenusa. É o maior lado do triângulo retângulo. E a hipotenusa também fica do lado oposto do ângulo de 90 graus. Oposto, oponente, está lá do outro lado. Então, agora, esse é cateto e esse é cateto. Quem é o cateto oposto e quem é o cateto adjacente? Aí que vem a historinha que eu inventei para mim mesmo. Com aquelas atrapalhas do professor. Isso, muito bom. Eu conto uma historinha para mim mesmo quando eu tinha a idade de vocês. Eu imaginava que aqui estava um índiozinho com um arco e flecha. Então o ângulo dele era o arco. Ele atirava a flecha dele no oponente dele. No oponente. Oponente faz lembrar quem? Cateto oposto. Depois que ele atirava, ele adjacentava no chão. Não existe essa palavra. Se vocês falarem, professora Leda, que eu contei isso, eu falar, é mentira. Se ela falar que você viu no YouTube, eu vou falar assim, eles fizeram uma edição no YouTube e colocaram minha voz lá. Né? A professora Leda fica brava, porque não existe essa palavra. Então ele atirava a flecha no oposto, no oponente, e depois ele adjacenta no chão. Então aqui é o adjacente, tá? Então, lembrei agora dos catetos aqui, mas o que é ângulo oposto, então? Imagine a mesma coisa, o índiozinho. O ângulo oposto é o que está do outro lado. Isso, o índiozinho vai tirar a flecha no oposto dele, lá no oponente dele, no oposto. Então esse ângulo tem o mesmo tamanho que este ângulo. São ângulos opostos e são congruentes. Quer dizer que são idênticos? Não, a mesma medida, porque um ângulo está virado para o lado direito e o outro está virado para o lado esquerdo. Falei errado. Esse ângulo, quem é o oposto dele? Lá de Simão. E eles são congruentes, ou seja, eles têm o mesmo tamanho, mesma medida. Certo? Para cada diagonal que separa um dos paralelogramos, temos dois triângulos congruentes. Como assim? Presta atenção, isso aqui eu demorei para entender quando eu tinha idade de vocês. Eu olhava lá. O professor era atrapalhado de vez em quando não entendia também. Ó. Cada diagonal separa um paralelogramo em dois triângulos congruentes. Quer dizer que essa diagonal, se eu passar tesoura nela,
ela vai ter o triângulo de cima e o triângulo de... E eles são congruentes, são idênticos nesse caso. Você vai virar, colocar um em cima do outro e vai dar certinho. E se eu passar a diagonal, a outra diagonal? E se eu passar aqui assim, ó? Vai dar dois triângulos de novo congruentes, porque eles são congruentes, é isso mesmo. Por que será que eles são isso? Porque o paralelogramo vai nos garantir que eles vão ser idênticos. Ó, esse lado aqui vai ser idêntico a esse lado de baixo do triângulo. Esse lado aqui vai ser idêntico a esse lado. E aqui vai ser idêntico a esse lado. Então os dois triângulos vão ter as três medidas iguais. E os ângulos internos também iguais. Tá bom? Continuando então. Quem é a próxima agora? Retângulo. Olha bem o retângulo, depois vamos ver o quadrado. Retângulo. As diagonais têm a mesma medida. São iguais. São congruentes. São congruentes, né? As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios. Aquilo que eu falei. Se ela tem 10 centímetros, pro lado de cá ela vai ter 5. E pro lado de cá vai ter 5. Ah, mas aqui, automaticamente aqui vai ter 5. Tudo 5, que nem diz o Enzo. Porque eles são o quê? Congruentes, são idênticos, né? É, com a mesma medida. Ah, aqui tá errado, tá? Esse símbolo aqui não tem esse tracinho embaixo. Na hora de digitar apareceu. Cada ângulo interno mede 90 graus. Verdade, ó. Ele tem ângulo 90 graus nos 4 cantos. Os lados opostos são paralelos entre si. Como assim lados opostos são paralelos entre si? Esse lado A, eu vou colocar A, B, C e D. Vamos ver se alguém prestou atenção. Deixa eu falar o nome, vamos ver. Aqui tá todo mundo prestando atenção, hoje vai ser difícil. Júlia, conte pra mim. Quem é o lado oposto paralelo ao C? O A. Muito bom, viu? Aqui hoje eu não peguei ninguém distraído. É o A, porque ele é o oposto, um oposto ao outro, e se eles continuarem infinitamente, eles nunca vão se encontrar. Cauã, quem é o lado oposto do lado B? O D, né? Eles são opostos e nunca vão se encontrar. Muito bem. São paralelos, né? E agora o losango. Eu achava que era losango quando eu ensinava. É losango. As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios. Olha. Então quer dizer que para cima e para baixo tem o mesmo tamanho. Para a direita e para a esquerda tem o mesmo tamanho. Os lados opostos são paralelos entre si. Ah, aqui é mais difícil, hein? Vamos ver. Cauã, escolhe um colega. Enzo. Qual é o lado oposto ao A? C. O C. Ah, professor, mas está diagonal, não tem importância. É um oposto ao outro e eles nunca vão se encontrar. Escolhe um colega? Eric. Quem é o lado oposto ao D? Ao C. Sério mesmo? Não. Ah, bom. É o B. O Eric gosta sempre de fazer essas brincadeiras, mas tem hora que a gente acha que é sério a coisa. Todos os lados têm a mesma medida. Nossa, será? Sim, então ele é um quadrado? Não. Por que não? O quadrado não tem todos os lados iguais? Se alguém perguntar assim para vocês, qual é a figura que tem os 4 lados iguais? Na hora a gente responde quadrado. Você tem que falar quadrado ou losango. As duas imagens têm os 4 lados iguais. Na verdade, ele é como se fosse assim. Imagine você fazendo um quadrado de palito. Sabe um quadrado de palito? Imagine que você pegou palito de sorvete, fez um quadrado, mas em vez de colar, você colocou um parafusinho neles. Quer dizer que eles vão ficar o quê? Eles vão ficar mole, né? Sim. Aí você aperta as laterais dele. Ele vai diminuir o tamanho do palito? Não. Ele vai achatar. Mas o tamanho deles continua o mesmo. A única coisa que muda é os ângulos internos. Isso. Olha o que o Enzo fez aqui. Todo mundo fica de pé para ver aqui. Ó, aqui está um retângulo, mas é como se fosse um quadrado. A hora que a gente começa a apertar as laterais, ó, os ângulos começam a mudar. 2 ângulos começam a ficar obtuso, maior que 90 graus. E os outros 2 ângulos? Não. Obrigado, Enzo. Certo? Então, as suas diagonais são perpendiculares entre si.
Agora nunca mais esquece essa palavra, né, mano? O que é perpendicular? Ele vai formar ângulo de 90 graus. Tá? Ele forma ângulo de 90 graus. Se ele formou um ângulo de 90 graus, automaticamente os outros 3 ângulos também vão ter 90 graus. Certo? E aqui uma questão da prova. Para eu achar a mediatriz, a bissetriz de um ângulo 90 graus, divide ao meio, ficaria 45 graus aqui, 45 graus aqui. Né? Mas por que vocês erraram? Porque eu não consegui colocar na cabeça de vocês da palavra perpendiculares. Tá bom? Vamos para o próximo. Tem mais um quadrilátero. Qual é o que está faltando? O mais famoso. Paralelogramo. Não, paralelogramo nós já vimos. O quadrado. Eu falei quadrado. O Eric, olha lá. O quadrado, olha lá, a única diferença entre ele e o losango é que ele tem 4 ângulos de 90 graus. Certo? E as suas duas diagonais vão ser do mesmo tamanho. Olha lá. Diagonais têm a mesma medida. Ó, o retângulo também. As diagonais têm a mesma medida do retângulo, não tem? As diagonais se cruzam em seus respectivos pontos médios. Isso também acontece com o retângulo. Estranho, né? O retângulo. O retângulo também faz isso. Cada ângulo interno mede 90 graus. Olha aqui, ó, esses ângulos azul escuro aqui. Ele mede 90 graus. O retângulo também faz isso. Ó, você é louco? Parece irmão gêmeo. As diagonais são perpendiculares entre si. Só isso que não. O retângulo não tem duas diagonais perpendiculares. Os lados opostos são paralelos entre si. O retângulo também. Todos os lados têm a mesma medida. O retângulo fala que os lados opostos têm a mesma. Também. Então, cuidado. Já vi uma frase assim: um quadrado é um retângulo? Um retângulo. Não. Pelas regras do retângulo, ele fala assim: os lados opostos são iguais. Ó, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Esse lado de cima é igual a esse lado de cima. As suas diagonais têm o mesmo tamanho. Sim. Sim, senhor. As suas diagonais se encontram no ponto central. Sim. Tem 4 ângulos de 90 graus. Sim. Então todo quadrado é um retângulo. Mas nenhum retângulo vai ser um quadrado. Tá? Guarde isso na cabeça de vocês. Uma vez eu vi numa prova de concurso. Um aluno trouxe para mim para eu ver o que ele tinha feito. E essa ele errou. Daí a partir de então agora eu ensino vocês. Estava escrito lá: qual afirmação é verdadeira? Tinha várias afirmações, né? Uma falava: um triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 360 graus. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Falso. Do triângulo é 180. Do quadrilátero é 360. Aí todo quadrado, um quadrado pode ser considerado um retângulo. Sim. Era essa a verdadeira. Essa é verdadeira. Né? E ele achou que era falsa. Né? Por quê? Porque o professor Ricardo esqueceu de ensinar isso. Agora que eu lembrei, agora que eu aprendi, ensina isso no ensino fundamental. Na minha época eu ensinava lá no ensino médio só, né? Eu não posso falar nada porque nem eu sabia disso. Então, mas agora que está na hora de eu ensinar isso para vocês, entendeu? Por isso que quem deu aula para esse meu aluno no 8º ano que não ensinou. E aí lá no ensino médio não apareceu essa oportunidade na apostila para eu ensinar para ele. Mas depois disso comecei a ensinar sempre. Nos quadriláteros da atividade anterior, há características comuns entre alguns deles, sim ou não? Sim. Sim. Se sim, quais são elas? Eu coloquei aqui, ó. As características comuns são que todos são de 4 lados. Todos os 4... Nossa senhora, o que eu escrevi aqui, louco? As características comuns a todos são os 4 lados. Puxa, agora eu consegui ler, tá escrito certo. Duas diagonais, todas têm 2 diagonais, sim ou não? Sim. E pelo menos um par de lados paralelos. Pelo menos um. Professor, mas e o trapézio escaleno, que ele tem todos os lados diferentes, mas 2 lados são paralelos, tá? Então os quadriláteros,
Qual é? Pelo menos um deles tem um par de lados paralelos. Os demais têm até 2 pares de lados paralelos. Qual é a próxima? Opa, quer que eu volte lá para a anotação? Não? Então vamos lá. Sim ou não? Se decidam aí, turma. Vocês têm casa. Ó, para quem faz no caderno, o Enzo tem uma ideia boa aqui, ó. Ele marca 5.1, 5.2. Eu tenho um caderno, só que você em casa eu fiz no caderno. Eu peguei do kit. Ah, tá. Daí você usa. Ah, legal. Vamos lá. Posso ir pro próximo, Enzo? E no livro também. Vitória também? Ah, no livro, o duro é que essa apostila aí não tem espaço nenhum, né? O aprender sempre é melhor, tem espaço para fazer todos os registros nela. 5.3. Complete o diagrama organizacional a seguir com os quadriláteros da atividade 5.1. Então lá, quadriláteros. Existem os quadriláteros convexos. Ai, contei a resposta. Não convexos e quem? O convexo. Então esse tracinho aqui, a palavra que tem que vir aqui é convexos. Porque existem os convexos e os não convexos. Os não convexos não tem nome nenhum. Não tem nome. Ó, o único nome dele é quadrilátero. Por exemplo, você vai olhar lá, você vai falar, qual é a forma geométrica? Vocês aprenderam isso na escola quando vocês estavam no ensino fundamental, ciclo 1. Qual é o nome desse daqui? Desse daqui? Não é um triângulo, ele tem 4 lados. Esse aí eu sei que... É um quadrilátero. É Só. um quadrilátero não convexo. Isso, vocês aprenderam agora que ele é um quadrilátero não convexo, né? É. Ah, mas ele tem nome? Não. Ó, eu vou falar esse daqui. Esse daqui é um quadrilátero convexo. Mas ele tem nome. Qual é o nome dele? Quadrado. Quadrado. Certo? É um quadrado. Mas alguns não vão ter nome, que nem isso daqui, ó. Isso aqui vamos falar ponta de flecha. Ponta de flecha. Ou alguém pode falar assim, meia ferida, quer ver, ó? Olha só, figura Lá. geométrica aí. É uma meia ferida, formato de 4 lados, né? O professor desenha que é uma beleza, né? Desenho. Então, vamos nomear. Trapézio. Opa, tem 3 nomes. Retângulo. Trapézio, retângulo, isósceles, muito bom. E escaleno, parabéns. 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 Olha lá, retângulo, O Eric é muito lindo. isósceles e escaleno. Agora o paralelogramo. Ai, meu Deus do céu. Além de ser paralelogramo, pode existir 2 tipos de paralelogramo. Quem são eles? Ele é o paralelogramo convexo. Não, todos são convexos. Mas paralelogramo, ele tem 2 pares. Retângulo e o losango. O retângulo é um deles. Porque ele tem 2 lados opostos. E qual é o outro? Losango. Agora, o retângulo e o losango tem um que pertence aos 2 conjuntos. Quem é esse? Que pertence aos 2 conjuntos? Não. Não. Qual é a figura que nós não falamos ainda? Que ele pode ser considerado um retângulo? Quadrado. Quadrado. Falei para vocês não esquecerem para o concurso e esqueceram. Eu esqueci do nome. Todo quadrado é um retângulo. E todo quadrado pode ser também um losango. Porque ele tem 4 lados iguais. Tem ângulos opostos iguais. Ah, mas é ângulo 90 graus, mas são opostos iguais. Então, é essa a resposta. Então, se perguntar, é verdade que um quadrado também pode ser um retângulo? Não. Sim. É verdade que um quadrado também pode ser um losango? Sim. É verdade que um retângulo, todo retângulo é um quadrado? Sim. Não. É verdade que todo losango é um quadrado? Não. Não. É somente uns quadrados pode ser considerado. Sim. Certo? Podemos ir para o próximo? Sim. Vai, professor. Pode? Pode. Aqui. Página 30. Falta muito? Falta. Ah, não. Falta pouquinho. 3. E ainda vamos faltar. Isso. 5.4. Otávio comprou todos os materiais necessários para a confecção de uma pipa. Cortou o papel no formato
de um quadrilátero convexo com dois pares de lados consecutivos congruentes. Em seguida, colou as varetas de sustentação nas diagonais desse quadrilátero e colou uma cauda. Desenhe a pipa que Otávio construiu. O que você pode dizer a respeito das diagonais? Então presta bem atenção aqui. A palavra que está complicadinha aqui, tem uma palavra só que vocês não conheciam ainda. Eu sei, confecção. Cortou o papel no formato de um quadrilátero convexo. Esse está tranquilo. Convexo vocês entendem. Com dois pares de lados consecutivos congruentes. O que é consecutivos? Consecutivos. É o mesmo tamanho. Vocês conheceram somente opostos, lados opostos. O que é lados consecutivos? Quer ver? Ó, vamos fazer um negócio aqui. Nós aqui, quem não está vendo na internet, eu vou desenhar aqui, ó. Presta atenção. Ah, meu Deus do céu. Vai um pouquinho mais pro lado, Enzo. Só um pouquinho. E o Érico um pouquinho mais pro lado de cá. Aqui, ó. Nós estamos assim. O Cauã está sentado aqui. O professor Ricardo está sentado aqui. O Eric está sentado aqui. E o Enzo está sentado aqui. Quem é o meu oposto? O Cauã. Muito bom. Quem é o oposto do Enzo? O Eric. Agora, quem é o consecutivo? Os lados consecutivos. Se a gente fizer assim com os braços, nós vamos esticar aqui, vamos formar o quê? Nossa Senhora! Formou nada, né? Parece um pedaço de pau. É. Que habilidade, né? Ensina, professor. Ensina nós lá. Isso, ó. Esse aqui vem aqui. Esse vem aqui. É uma pipa Esse vem raia, aqui. professor. E esse vem aqui, ó. Quem são lados opostos? Ó, ele tem dois pares de lados consecutivos. Quem é o lado consecutivo do A? Calma aí. A, B, C, D. É o D, professor. Quem é o consecutivo do A? D. É o D e o B. Mas quem são congruentes? Quem tem o mesmo tamanho? É o B que tem o mesmo tamanho do D ou o D tem o mesmo tamanho do A? O D tem o mesmo tamanho. Eu vou desenhar de um jeito mais nítido para vocês. É o quê? Agora sim, ó. Esse é o lado A, esse é o lado B, esse é o lado C, esse é o lado D. O lado consecutivo do lado A é o D e o B. Mas quem é congruente ao A? É o B. É o B. Porque eles têm o mesmo tamanho. Então isso que é lados consecutivos, congruentes. É um lado que está grudado no mesmo lado, porém tem que ter o mesmo tamanho. E quem é o consecutivo do C e do D? É o D? Eu falei, né? O C e o D. É o C e o D, certo? Então, aqui eu fiz um formato não tão exagerado que nem aquele outro ali. Aquele outro formato ali é chamado de papagaio, né? Mas eu vou mudar aqui, eu acho legal, ó. Daí aqui tem as diagonais. O que podemos falar sobre as diagonais deles? Não são iguais ou são iguais? São iguais. E o que forma no centro? Ângulos de 90 graus. 45. Ângulos de 90 graus. Mas a gente chama que... Então essas diagonais são o que mesmo? Perpendiculares. Muito. Ai, que sala fera, bicho. Eles são ângulos. Então lá. As diagonais são perpendiculares e suas duas diagonais se interceptam no ponto médio das duas diagonais. Agora, se eu fizesse o tal do papagaio, vou apertar pausa na gravação, eu vou criar aqui. Ó, é aquilo que eu desenhei à mão, porque se eu for fazer no PowerPoint que vai demorar, ó. Um lado lá em cima, aí alguém falou a pipa peixinho, né? Aqui assim, ó. Elas vão ter diagonais com ângulos de 90 graus do mesmo jeito, tá? Aqui assim, perpendiculares. A única diferença é que elas não vão se encontrar no meio. Só essa aqui que vai se encontrar no meio. Essa outra aqui ela vai ser maior. Um lado vai ser maior que o outro. Certo? Próximo exercício.
Exercício 5.5. Um artista plástico, em uma campanha a favor da prevenção... Nossa senhora. Preservação das aves, organizou uma exposição de suas pinturas em quadrados de diferentes formatos para chamar a atenção do público. Em todas as pinturas, colocou no centro da imagem de uma imagem... Nossa, eu vou ler de novo, calma aí. Um artista plástico, em uma campanha a favor da preservação das aves, organizou uma exposição de suas pinturas em quadros de diferentes formatos. Então ele pegou os quadros de diferentes formatos para chamar a atenção do público. Em todas as suas pinturas, ele colocou no centro a imagem de uma ave em extinção. Quais dos quadriláteros a seguir foram escolhidos pelo artista para garantir a perfeição da obra? Então tem que ser onde que dá para pôr alguma coisa no centro. É o quadrado. Quadrado é certeza. Calma aí, calma lá, vamos lá com calma. O quadrado é certeza. O retângulo? Sim. Também é certeza. O losango também? Não. Sim, o losango também tem centro. É mesmo, professor? Né? E forma centros. Iguais. O paralelogramo, Não. esse paralelogramo, depende. Ah, tá, você está falando paralelogramo. Sim. Não dá? Não. E o trapézio? Tá. Depende, o trapézio é o que aqui? Não. Trapézio É isósceles? é o retângulo. O trapézio e o retângulo não dá. É trapézio. Esse é o isósceles, ele tem dois lados iguais. Então dá. Dá. Trapézio isósceles dá. Então lá, qualquer uma. Então tem gente que falou do paralelogramo. Vocês acharam que não? Dá também. Olha lá. Qualquer uma. Não. Menos o trapézio isósceles. Então eu falei pra vocês, mas não dá, viu? Desculpe. Vou explicar o porquê que não dá. Olha onde que é o centro dele aqui, ó. Porque teria que estar no meio das duas diagonais, né? Ó. Ele ficou aqui. Mas essa imagem tá bem no... Ó, imagina que isso aqui é a ave. A ave chamada ave bolinha. Ela tá bem no meio? Não. Agora, se eu atravessar uma diagonal aqui e uma aqui, eles vão se encontrar aqui. Essa ave bolinha tá bem no meio? Sim. Tá. Todos lá. Aqui tem a mesma distância para cá. Aqui tem a mesma distância para cá. E as de cima, então, nem se diz. Então, só o trapézio que não dá. Porque tem uma intersecção das diagonais. Não tem uma intersecção das diagonais no centro. Assim, o ponto médio das demais, todas serão a intersecção nas diagonais no ponto médio, como nós vimos em aulas anteriores agora. Então, a única que não dá é o trapézio e isósceles. Certo? Olha lá. Olha eu desenhando, agora que eu lembrei, já estava feito lá. Olha lá. Ali tem, dá para pôr a imagem lá. Aqui também dá para pôr a imagem bem no centro. Aqui também dá para pôr a imagem bem no centro. Aqui não, a imagem vai ficar muito em cima. Certo? Então é a única que não dava. Desculpe. Olha lá. Posso ir para a próxima? Qual é o próximo? 5.6 é o último? É o último. Joaquim tem um problema matemático para resolver. O enunciado diz que um paralelogramo chamado de DEFG, ele é um paralelogramo, tem diagonais que interceptam no centro O, sendo a medida do segmento DO igual a 8,5. Ai, professor do céu, vocês têm o desenho na imagem? Não. Tem. Então aqui, ó. É uma reta. Então tá aqui, não saiam ainda. O DEFG. E aí ele fala que as diagonais do DO, do D até o O, tem 8,5 centímetros. E a medida do GO, ou seja, do G até o centro, tem 12 centímetros. Ajude a Joaquim a calcular as medidas da diagonais traçada. Qual é o tamanho dessa diagonal aqui? Da D até o F? 12.
12, por quê? Por causa que é igual 17, por quê? Porque tem 8,5. Se tem 8,5 ali, tem 8,5 aqui também. Quantos que dá 8,5 mais 8,5? Entendeu? Mais 8,5. Aqui vai dar quantos? 17 centímetros. E a diagonal GE? 24 por quê? Porque 12 lá, mais 12 aqui, ou 12 vezes 2, dá 24 centímetros. Muito bem, olha lá. Pode multiplicar por 2, não precisa somar que nem eu somei. Certo? E para a lição de casa, não terminou ainda, tem mais? Não, terminou, outra susto. Terminamos a situação aprendizagem 6. Para a lição de casa, vocês vão fazer, por favor. Desculpa, Eric. Não deu tempo de pedir emprestado. Vocês vão fazer o seguinte: possíveis eventos aleatórios. Nossa, uma matéria muito legal essa aqui, viu? É muito legal isso aqui. Só matemática. Vocês vão fazer somente o 1.1 e o 1.2. Não, só o 1.1. Que ele tem o A, o B, o C e o D. Tá? É pra descansar. Amanhã e depois de amanhã vocês estão dispensados da escola, tá? Descanse lá o sábado e domingo. Terça. Não. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, normal. Pra quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.